pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula de estatística inferencial. Vamos nessa videoaula continuar estudando intervalos de confiança e eu estou utilizando como referência o capítulo 6 do livro de Estatística Aplicada dos autores Larson e Farber. Nessa videoaula falaremos um pouco sobre distribuição normal. Uma distribuição normal tem algumas características. A primeira delas é que a média, a mediana e a moda são iguais, como a gente viu nos slides anteriores. A média e a mediana eram sempre iguais. É bom lembrar que na distribuição normal, a moda também é igual à mediana e à média. A segunda característica é que na distribuição normal, uma curva normal tem uma forma de sino, como eu disse na aula anterior, e ela é simétrica em torno da média. Ora, aqui está a nossa curva normal. A média, a moda e a mediana estão aqui no meio da curva normal. Dizer que ela é simétrica a essa reta da média é dizer que em qualquer ponto da minha curva, qualquer valor daqui até aqui é igual a aqui até aqui. Então, todos os valores da minha curva, quando eu pego daqui e pego de cá, esses valores têm a mesma distância daqui até a média e daqui até a média. Então, essa curva ela tem formato de sino e ela é simétrica a essa reta que representa aqui a minha média. A terceira característica é que a área total sobre a curva normal é igual a 1. Então, essa área aqui em azul, ela é uma área que representa 100% das distribuições, ou seja, ela é igual a 1. Quarta característica, à medida que a curva normal se distancia da média, ela se aproxima ao eixo x, mas sem tocá-lo. Ou seja, à medida que a minha curva normal se distancia aqui da minha média, ela vai se aproximando desse nosso eixo x aqui. Mas ela nunca toca o eixo x, seja aqui para a esquerda ou seja aqui para a direita. A quinta característica é que entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, o gráfico se curva para baixo. O gráfico tem concavidade para cima à esquerda da média menos o desvio padrão e à direita da média menos o desvio padrão. Os pontos nos quais o gráfico muda a orientação da concavidade chamamos de ponto de inflexão. Então, aqui, nesse ponto e nesse ponto, nós temos um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão é dado por média mais desvio padrão e média menos o desvio padrão. Vejamos aqui dois exemplos de curvas normais, A e B. De acordo com o gráfico da figura 5.4, essa figura aqui, qual a curva normal tem a média maior? Ora, a curva normal que tem a média maior é a curva A. A média da curva A é igual a algo em torno de 15. A média da curva B é algo em torno de 12. Ainda considerando a figura 5.4, qual curva normal tem desvio padrão maior? Ora, essa curva, com certeza, tem um desvio padrão menor, enquanto que essa curva tem um desvio padrão maior. Porque os pontos de inflexão estão mais distantes aqui e os pontos de inflexão estão mais próximos aqui. Há uma distribuição normal que nós chamaremos de distribuição normal padrão. E utilizaremos sempre essa distribuição normal padrão como referência. Essa distribuição tem como característica que o valor da média é igual a 0 e o desvio padrão é igual a 1. O valor da média aqui, então, é 0. E nós temos aqui os pontos de inflexão dados em 1 e menos 1. Nessa distribuição normal padrão, os valores de x
serão denominados de valores Z ou score Z e são definidos pelo valor de x menos a média dividido pelo desvio padrão. Vejamos esse exemplo. Considere aqui uma curva normal cuja média é 500, o desvio padrão igual a 100. Obviamente, então, os pontos de inflexão dessa curva estão em média mais desvio padrão, 600, e média menos desvio padrão, 400. Essa curva normal pode ser comparada à curva normal padrão, onde a média é igual a 0 e o desvio padrão está em 1 e menos 1. Obviamente, então, os valores Z de 1 representam o valor do x igual a 600. Essas duas curvas são comparáveis e essa área azul nessa curva normal é igual a essa área azul na nossa curva normal padrão. A curva normal padrão serve como referência para a gente calcular distribuições numa curva normal qualquer. A vantagem de podermos comparar uma distribuição normal qualquer com uma distribuição normal padrão é que na distribuição normal padrão já conhecemos numa tabela de distribuição todas as probabilidades dentro dessa distribuição normal padrão. Isso nos ajuda a fazer algumas observações estatísticas. Vejamos esse exemplo 2. Uma pesquisa indica que as pessoas mantêm seus telefones celulares em média 1,5 ano antes de comprar um novo. Temos aqui o desvio padrão de 0,25 e o exercício pergunta: qual a probabilidade de um usuário manter seu telefone atual por pelo menos 1 ano antes de comprar um novo? Vamos usar aqui uma distribuição normal padrão para podermos resolver esse exercício. Temos aqui o gráfico dessa distribuição normal, com a média de 1,5 e desvio padrão de 0,25, e a área sombreada para x menor que 1, essa área aqui. O score Z que corresponde a 1 ano é 1, que é o valor do x, menos 1,15, que é o valor da média, dividido pelo desvio padrão de 0,25, o que dá menos 2. Olhando na tabela padrão, temos que a probabilidade de Z, do score Z, ser menor que menos 2 é de 0,0228. Isso nos diz que espera-se, então, que 2,28% dos usuários de telefone celular manterão seus aparelhos por pelo menos 1 ano antes de comprar um novo. Como esse valor de 2,28% é menor do que 5%, dizemos que esse evento é um evento incomum. Ok, pessoal, espero que tenha gostado dessa videoaula e até a próxima!